E se o olho fechado do Zoro não fosse só uma cicatriz? Será que ele esconde um poder comparável aos olhos do Mihawk? Ou será a manifestação do Haki do Conquistador, o olhar de Ashura? Essa é uma das teorias mais antigas e mais discutidas de One Piece, e hoje chegou a hora de encarar de frente um mistério que o Oda nunca explicou. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho, e se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like, se não relaxa, depois você decide. Agora me fala aqui, você concorda comigo que praticamente todo shonen sempre tem um personagem misterioso que esconde um poder extremamente forte? Pois é, no caso do Zoro, o buraco é bem mais embaixo. Desde que o Zoro reapareceu do time skip com o olho esquerdo fechado e marcado por uma cicatriz, a galera nunca parou de teorizar sobre isso. É muito típico de shonen, personagens que escondem olhos poderosos, como o Kakashi em Naruto, o Gojo em Jujutsu Kaisen, ou até o Kenpachi de Bleach. Então, quando um dos protagonistas de One Piece, treinado pelo maior espadachim vivo, volta misteriosamente com o olho fechado, claro que o fandom não ia deixar passar batido. A dúvida ficou no ar, será que o olho guarda algum poder secreto que vai ser revelado só no momento certo? Será que o Zoro tem usado apenas uma fração do verdadeiro poder dele? O fato é que o Oda nunca deu uma explicação clara, o que só aumentou o mistério em relação ao olho do Zoro. Seja como for, o salto de poder do Zoro depois do treinamento com Mihawk foi indiscutível. Antes já era um monstro em resistência, basta lembrar de Yellow Park, da luta contra o Mihawk em Nubaretier, ou principalmente do momento lendário de Thriller Bark, em que ele absorve toda a dor do Luffy e ainda solta o famoso "nada aconteceu". Mas depois do time skip, parece que esse limite foi completamente quebrado. A melhor prova disso foi quando ele enfrentou o Pika lá em Dressrosa. Aquele gigante de pedra, ele parecia imbatível pra qualquer um, mas o Zoro cortava ele e fazia picadinho como se não fosse nada. O domínio de Haki do Zoro ali ficou tão absurdo que os fãs começaram a teorizar de que aquilo ali poderia ser o poder do olho dele. Mas o ponto que chama mais atenção aparece lá em Punk Hazard. Lá, o dragão deu um baita trabalho. Ele resistiu aos ataques diretos do Luffy, inclusive o Gear Second, e chegou até a lançá-lo longe com um sopro. Se para o capitão foi uma luta complicada, pro Zoro, ele simplesmente canalizou a técnica de Ryuma e cortou a cabeça da criatura com um golpe. Dragões eram considerados monstros supremos no mundo de One Piece, e o dragão acabou reduzido a nada diante de um único corte. Isso por si só já mostra uma façanha incrível, mas não prova que o olho esconda algo. Mesmo assim, a lista não para por aí dos novos recursos que o Zoro trouxe depois do time skip. Além desse haki do armamento com um altíssimo nível, o Zoro também trouxe um certo peculiar nível de haki do Conquistador. A primeira vez que isso chamou atenção foi em um ano, quando o Kaido confirmou que o estilo Ashura do Zoro estava na verdade ligado ao Haki do Rei. E não foi só um uso básico, ele pulou direto para a versão avançada, capaz de ferir o próprio Kaido, coisa que quase ninguém conseguiu. E depois ainda dominou essa energia a ponto de liberar o poder de Ema contra o King, uma demonstração de força que coloca o Zoro num patamar insano. Essa ligação entre um olhar intimidador e o Haki do Conquistador é algo muito recorrente em One Piece, como Shanks usando lá no primeiro capítulo para salvar o Luffy, o próprio Luffy usando várias vezes durante a obra e o Katakuri usando contra o Luffy. Todos esses momentos reforçam que os olhos estão de certa forma ligados com esse tipo de energia, e por isso muita gente acredita que esse olho fechado do Zoro tá ligado com esse novo despertar. Ainda assim, se a gente voltar um pouco na história, dá pra notar que o Zoro já tinha indícios desse poder desde Enies Lobby, quando usou o Ashura pela primeira vez. Ou seja, o Mihawk não teria ativado nada nele, ele só teria ajudado o Zoro a despertar aquele potencial que tava lá dentro. Só que aí existe um outro detalhe no mínimo interessante, a relação entre o Mihawk e o Shanks. Durante muito tempo, eles foram rivais diretos, duelando em batalhas que ficaram na história. Sabemos que Mihawk tem uma habilidade absurda com a espada, mas Shanks compensa num domínio de Haki que parece ser o maior da obra. E é justamente aí que a coisa fica interessante, porque o Shanks revelou outra habilidade chamada Assassino do Haki da Observação. Basicamente, ele consegue anular a visão do futuro que outros usuários de Haki da Observação possuem. Isso levanta a questão, por que criar um poder desses se não existe alguém com uma observação mais insana? E a resposta pode estar no Mihawk. Os seus olhos de falcão podem ter alguma ligação, alguma conexão com um certo tipo de observação divina, algo muito sobrenatural. Talvez seja isso que o Zoro herdou ou despertou durante o seu treinamento. E quando a gente lembra do título original que o Oda pensou para o Mihawk, tudo começa a fazer mais sentido. Antes de ser chamado de Olhos de Falcão, a ideia era que ele fosse conhecido como o Vidente, aquele que enxerga além do normal até o futuro.
Isso conecta diretamente com a noção de haki da observação, em o seu nível mais elevado, o de prever movimentos e acontecimentos. Esse detalhe não é oficial, mas a gente sabe como que o Oda adora resgatar ideias aparentemente descartadas e usa de forma reformulada. Isso já aconteceu com outros conceitos do protótipo de One Piece. E não seria surpresa nenhuma se esse conceito de vidente voltasse a aparecer de outra forma. Se for verdade, significa que desde o começo a intenção era ligar os olhos dele a uma percepção sobre-humana. Um momento intrigante acontece no capítulo 925, em que o Mihawk, lá na sua ilha isolada, parece perceber a movimentação da Reverie. Ele até alerta Perona, dizendo que seria um bom momento para ela partir. Para muitos, isso foi apenas ele lendo o jornal. Para outros, isso foi uma demonstração de um haki da observação completamente absurdo. Se levarmos a sério esses olhos videntes, esse capítulo ganha um peso diferente. Agora, quando a gente olha para Imu, a coisa fica no mínimo mais enigmática. O governante oculto do mundo também possui olhos circulares e peculiares, muito semelhante aos de Mihawk. Vários fãs já especulam uma ligação entre eles por causa disso, desde parentesco até uma herança em comum, mas talvez a explicação seja mais simples. Ambos compartilham a capacidade de enxergar o mundo com um tipo de visão divina, um nível tão elevado de haki da observação que beira o sobrenatural. Essa ideia é reforçada lá no capítulo 1122, quando o Imu, lá de Mary Joyce, acaba sentindo a liberação do nó de haki de Joy Boy. Mesmo que se argumente que ele tem uma conexão mental com os outros Gorosei, ainda assim essa habilidade lembra muitos exemplos clássicos de percepções avançadas mostradas na obra até agora. E tem mais, porque One Piece sempre flerta com alguns simbolismos religiosos. O Oda não tem medo de trazer referências bíblicas ou mitológicas para dentro da obra. A própria figura de Mihawk já carrega forte simbologia cristã. A cruz no peito, a gigantesca espada em forma de cruz, até mesmo o navio dele segue essa estética. Não é forçado imaginar que os olhos especiais também carreguem esse tipo de carga simbólica. E é um paralelo com as tradições judaico-cristãs com o olhar maligno. É um olhar demoníaco que traz infortúnio e até a própria morte. E se a gente ligar essa ideia com o título do Zoro de Rei do Inferno, isso ganha muito mais força. É um espadachim na fronteira entre a luz e as trevas, cujo olhar devastador reflete a sua vontade. E calma que tem mais, porque isso tem uma conexão muito grande com o Fujitora. Ele se cegou para não testemunhar mais a maldade do mundo e declarou que viver sem enxergar podia ser uma bênção. O Zoro, por outro lado, ainda nesse fio da navalha, um olho aberto, outro fechado. Um lado voltado para a luz e outro para a escuridão. Essa dualidade se encaixa perfeitamente na simbologia do personagem. E a mitologia hindu também traz alguns paralelos com os Asuras. Elas são entidades semidivinas que existem em oposição aos Devas, esses que são considerados os deuses bons. Em muitas tradições, os Asuras viviam em constante tremor em relação a essas divindades, embora eles pudessem apresentar tantas qualidades negativas quanto positivas. Mas em textos posteriores, os Asuras passaram a ser vistos como verdadeiros inimigos dos deuses. E qual é a frase usada em One Piece para descrever a linhagem dos justamente inimigos de Deus. A ligação ela é quase direta. E o Zoro estando no bando do Luffy, ele se encaixa perfeitamente nesse papel. Ele seria um Ashura, inimigo dos deuses, portando um poder capaz de enfrentar essa ordem divina. E não é coincidência que a sua técnica mais conhecida se chame Ashura, quando ele invoca várias faces, formando quase que uma entidade guerreira. E quando a gente junta isso com um paralelo ao Falcão, já que textos antigos descrevem os Asuras como seres que olham o mundo de cima como o gavião, a conexão com o Mihawk fica ainda mais evidente. O Zoro está, no fundo, trilhando o mesmo caminho do mestre, buscar ser o mais alto, o supremo, encarando o mundo com os olhos que atravessam tudo. Tudo isso mostra que o Oda pode estar criando um simbolismo muito forte para esse olho fechado do Zoro. A questão não é se ele precisa desse poder para ser forte, mas se a história vai usar isso como catalisador na jornada dele até se tornar o espadachim mais forte do mundo. Se o Zoro realmente tiver esse olho especial, a primeira utilidade prática que vem à mente é enfrentar inimigos que fogem da lógica normal de combate. E um exemplo mais óbvio é o Shiryu da chuva. Desde a prisão em Impel Down, ele vem sendo colocado como um contraponto do Zoro dentro da tripulação do Barba Negra. O cara agora tem a Suke no Mi, a fruta da invisibilidade, que transforma qualquer duelo em um jogo de gato e rato. Para vencer alguém assim, não basta técnica. É preciso prever movimentos e sentir intenções. O Garp já provou pra gente que um mestre em Haki consegue prever movimentos como o do Shiryu, da chuva, alguém que tem a fruta da invisibilidade. Mas acontece que o Zoro ainda não tá nesse nível. Se o olho fechado dele for quase como um atalho para uma percepção divina,
seria algo ideal para um inimigo que luta sujo e se esconde nas sombras. O problema é que tem um contraponto forte. Ainda em Alabasta contra o Mr. One, o Zoro demonstrou algo muito próximo daquilo que Rayleigh chamou mais tarde de a voz de todas as coisas. Ele literalmente ouvia a respiração da pedra e de tudo ao redor, encontrando o momento exato de cortar o corpo de aço do Das Bones. Isso significa que, de certa forma, o Zoro já tinha uma sensibilidade absurda desde o começo. Se ele consegue sentir esse fôlego de objetos inanimados, o que seria ter essa percepção de um inimigo invisível? E a questão que fica mais complicada é quando a gente pensa nos próximos desafios. Porque o Shiryu, por mais que seja um inimigo chato de lutar, seja problemático, não se compara ao próximo desafio, que é o Venus Juro, um dos 5 Gorosei. Em Egghead, vimos que ele é um espadachim em nível completamente absurdo, provavelmente portando uma das lâminas mais lendárias da história, o Shodai Kitetsu. Só esse detalhe já liga diretamente o personagem à temática de espadas amaldiçoadas, tão presente na trajetória do Zoro. O Venus Juro mostrou golpes capazes de atravessar toda a Labo Face, também conseguiu congelar pacifistas de dentro pra fora e ainda se mover com uma velocidade avassaladora. E pra completar, os Gorosei ainda aparentam ter um poder quase que de imortalidade, uma regeneração completamente absurda, o que até então parecia ser um combate completamente impossível de vencer. Nessa altura, até mesmo uma habilidade divina de percepção poderia não ser suficiente. A lógica que resta é imaginar que o Zoro ainda vai receber um grande impulso em Elbaf, a Terra dos Gigantes. E é justamente na mitologia nórdica que encontramos outro paralelo famoso com o olho sacrificado, Odin, o pai de todos. Ele entregou um dos próprios olhos em troca de conhecimento supremo e poderes que incluíam enxergar além do tempo. E o Oda tem espalhado referências nórdicas de forma pesada, começando pelo personagem Roach, que se disfarça de Deus Sol e sequestra alguns dos chapéus de palha e coloca eles no seu castelo de brinquedos, até símbolos que remetem aos corvos de Odin, tradicionalmente ligados à sabedoria e também a uma visão além do normal. Se for para seguir esse fio, não é absurdo imaginar que o mistério do olho do Zoro esteja ligado a esse arco, servindo como uma espécie de chave narrativa para destravar o próximo estágio da sua jornada. Mas não são só referências nórdicas, porque em Elbaf a gente também tem o retorno do Scopper Gaban, um pirata lendário ex-membro dos Piratas Roger. E ele foi o único até então capaz de ferir um dos Cavaleiros Sagrados usando um tipo específico de Haki do Conquistador. Depois de ser gravemente ferido, Gaban chegou a comentar isso com Luffy, plantando a ideia de que esse poder pode ser a chave para enfrentar os Gorosei. Se o Luffy deve aprender mais com ele depois da batalha, faz sentido imaginar que o Zoro também encontre nesse ensinamento uma oportunidade de levar o seu Haki do Conquistador a um nível ainda mais alto, algo essencial para equilibrar o jogo contra deuses e monstros que parecem imortais. Por outro lado, também existe a chance de que Oda use outro personagem para complementar esse confronto. Brook, por exemplo, já demonstrou técnicas de congelamento ligadas ao submundo. O vínculo dele com a morte e o seu poder de gelo pode ser ligado ao combate contra o Venus Juro, servindo como uma ponte que equilibre o combate, e mais do que um poder mágico do olho. Mas a pergunta que mais pesa é, será que esse olho seria o suficiente para realizar o sonho do Zoro de enfrentar o Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo? E é aqui que o castelo de cartas começa a desmoronar. Mesmo que ele tivesse uma versão própria dos Olhos de Falcão, ainda seria só metade do poder que o Mihawk carrega. E isso sem nem entrar no mérito de provar se esses olhos realmente possuem um dom sobrenatural. Até agora, o máximo que temos são paralelos religiosos, coincidências e alguns clichês de shonen, que talvez justifiquem uma visão diferenciada. Só que se esse fosse o caminho, por que o Oda não usou esse recurso lá em Wano na luta contra o Kaido? Ou então em Egghead, numa luta prolongada contra o Rob Lucci, já que qualquer recurso extra seria muito útil. E ainda tem uma outra questão desconfortável. Se Mihawk realmente possui olhos divinos ligados a Imu, por que os serafins não herdaram essa característica? Em especial o S-Hawk, que foi projetado justamente para replicar o Mihawk. Se esse fosse um poder genético ou uma habilidade visível, faria todo sentido estar presente nessa versão artificial, mas não está. O que tudo sugere é que a jornada do Zoro não depende de um atalho mágico. Todo o arco dele foi construído em cima de muito esforço, de muita disciplina, de muito treino. É quase que uma obstinação sobre-humana. Se a conclusão for que ele só se tornou o maior espadachim do mundo porque o Mihawk entregou um poder secreto
direto no olho esquerdo, isso derrubaria toda a narrativa que Oda construiu pra ele desde o início. O Zoro nunca precisou de uma Akuma no Mi, ou de um corpo cibernético, ou até mesmo de habilidades sobrenaturais. O que sempre definiu o Zoro foi aguentar dores sobre-humanas, se levantar quando qualquer um continuaria no chão e até mesmo transformar o impossível em técnicas. É essa essência que faz dele o sucessor natural do título que Mihawk carrega. E se formos sinceros, Mihawk é um adversário que não pode ser subestimado de forma alguma. Ele é descrito como alguém capaz de cortar icebergs gigantes como se fossem manteiga. Sozinho pode destruir frotas inteiras de navios. Em termos de habilidade, com a espada, nem mesmo Shanks foi capaz de superá-lo, embora o Ruivo compense com o domínio absurdo do Haki. Pensar no Zoro enfrentando o Mihawk é imaginar a batalha mais difícil de toda a sua vida. Não vão ter desculpas, não vão ter justificativas. Será um duelo onde cada golpe carrega toda a essência do que realmente significa ser um espadachim. E é por isso que essa teoria do olho mágico começa a perder muita força. Se ele realmente dependesse de um poder oculto concedido por Mihawk para vencê-lo, seria como admitir que nunca chegou lá por mérito próprio. Ainda assim, a discussão em torno do olho do Zoro não morre à toa. O mistério existe, foi propositalmente colocado na história e segue sem explicação clara depois de tantos anos. Sim, o Oda pode até revelar isso no momento certo, mostrando algum simbolismo do olho ou até mesmo um efeito prático dele. Mas nada disso vai invalidar todo o esforço, tudo que foi construído do personagem até aqui. Talvez seja só um marco narrativo para a ascensão final dele. Talvez represente a fusão de todas as forças que o Zoro reuniu. O domínio de 3 espadas amaldiçoadas, a vontade indomável do Haki do Conquistador e a carga mítica de ser o Rei do Inferno. O olho fechado pode simbolizar essa dualidade, luz e trevas, humano e divino, mortal e imortal. Enquanto isso, a comparação com Mihawk só reforça como esse confronto é inevitável e colossal. E pra gente ter uma noção dessa escala de diferença, basta lembrar que o Mihawk poderia, se ele quisesse, em teoria, se tornar o rei dos piratas sozinho, já que ele tem um nível de poder absurdo e também muita habilidade. Ou seja, é esse o nível que o Zoro precisa atingir para conquistar o seu sonho. Então não é um olho especial que vai tirar esse abismo, e sim a essência de quem ele é. Se o olho do Zoro não for um poder oculto, ele ainda pode ter um papel essencial como símbolo. Desde o início, Oda usa detalhes visuais para carregar significados maiores, e o mistério do olho fechado pode ser justamente isso. Uma marca para despertar discussões, alimentar teorias e dar à jornada do Zoro um peso ainda mais mítico. Mais do que um recurso de combate, o olho pode significar um símbolo de tudo que o Zoro construiu até aqui, como as suas espadas amaldiçoadas, o seu Haki do Conquistador em ascensão e também o seu título de Rei do Inferno. É uma dualidade narrativa, é um olho aberto para a luz, para o seu sonho e para sua fé incondicional ao Luffy, e um olho fechado para as trevas, para um fardo que ele carrega sozinho. No fim, talvez o Oda nunca dê uma resposta literal. Talvez o olho exista apenas como um espelho da essência do Zoro, alguém que encara a morte sem hesitar, atravessa o impossível e mantém os pés firmes no caminho de se tornar o maior espadachim do mundo. Um detalhe simples, mas poderoso que transforma mistério em identidade. O que torna essa discussão fascinante é que o Zoro não foi construído apenas para ser aquela luta, aquela força bruta, e sim com um simbolismo gigante por trás. Ele é a síntese de honra, destino e de sacrifício. Por isso, quando a gente fala do olho fechado, inevitavelmente a discussão vai para algo muito maior, como filosofia, mitologia, religião, e o paralelo com Odin reforça esse simbolismo. O deus que sacrificou o próprio olho em busca de sabedoria ecoa diretamente na figura do Zoro, que também retorna de sua provação com o olho marcado. Se Elbaf for o palco para uma revelação, não há cenário mais coerente do que esse, carregado de referências nórdicas. Enquanto isso, o inevitável permanece, o duelo contra Mihawk. O olho pode ser uma arma secreta, um símbolo religioso ou simplesmente nada. No fim, o que vai importar é assistir à colisão entre o maior espadachim vivo e aquele que jurou alcançá-lo, mostrando que a verdadeira resposta sempre esteve clara desde o começo. E se esse for o duelo do futuro, no passado existiu um confronto que mudou completamente o rumo da história. O incidente de God Valley. Só que a parte mais insana é que talvez tudo que o Roger fez depois de God Valley não tenha sido um plano dele, e sim uma manipulação de Rocks Deshebek. E é tudo isso que eu trago nessa teoria, nesse vídeo aqui. Clica lá pra você ver tudo o que aconteceu em God Valley, e tudo que a gente vai ver nos próximos capítulos. E se
você acompanhou até aqui, muito obrigado, já senta o dedo no like para fortalecer o canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber mais teorias e vídeos insanos de One Piece como esse, e muito obrigado, até o próximo vídeo.